Então, pessoal, vamos resolver esse exemplo 1 aqui, que o objetivo dele é encontrar as condições iniciais e finais desse circuito. Então, esse circuito ele tem uma chave, em t igual a zero, ela abre, tá? E nós vamos encontrar, analisar esse circuito para três condições diferentes, para três pontos diferentes. Então, antes da chave abrir, então em zero menos, depois quando a chave abrir de fato, né? Daí vai ser para zero mais, e depois para quando t tende ao infinito, ok? Então vamos lá. A corrente para I0 menos e para VL de 0 menos, tá? Então, ou seja, valores um pouco antes da chave abrir, ok? Então, pessoal, para t menor do que 0 menos, a chave ficou um tempo infinita fechada, tá? Porque em t igual a 0 ela abre. Então, quer dizer que antes de t igual a 0 ela estava fechada. Logo, para t igual a 0, o indutor está totalmente carregado, se comporta como um curto-circuito. Por que isso, pessoal? Porque a tensão no indutor ela é L vezes DIL dt, ok? Então, quando o indutor está totalmente carregado, a sua corrente, desculpa, a sua corrente não varia mais. Então, se ela não varia mais, ela é uma constante. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, sua tensão é zero, ok? Então, olha como é que se comporta o indutor. Ele vira um curto-circuito, tá? Ele vira um curto-circuito e está totalmente carregado. Sua corrente não vai variar mais. Então, essa corrente no curto-circuito, pessoal, que o indutor virou esse curto-circuito, ela existe até t igual a zero. Daí, quando essa chave abrir aqui, depois o circuito vai mudar, tá? E daí vai ter uma tensão diferente sendo aplicada no indutor, e daí essa corrente vai se modificar novamente. Então, como é que a gente faz para calcular a corrente quando ela chegar em t igual a zero? Tá? Então, o que aconteceu? Passou um tempo infinito, com a chave fechada, o indutor se carregou e virou um curto-circuito. Então, temos que analisar a corrente de curto-circuito no indutor. Essa corrente de curto-circuito aqui vai ser a nossa corrente de IL0 menos, tá? Ou seja, antes de a chave abrir. Então, passou um tempão, de menos infinito até zero, o indutor virou um curto-circuito. Tá? Como é que eu analiso? A chave aqui está fechada, pessoal. Então, esse resistor aqui, ó, ele está em curto. Tá? Está em curto por essa chave. Então, se está em curto, a corrente não vai passar por ele. Ela vai passar por esse curto-circuito. Então, não tem porquê ter esse resistor aqui. Tá? Então, ele é eliminado. Tá? É como se ele nunca tivesse estado aqui. O que mais? O indutor, pessoal, virou um curto. Então a corrente, ó, quando ela sai da fonte, ó, ela vai passar por esse resistor, vai chegar aqui e vai se dividir. Vai vir um pouco para cá e um pouco para lá. Só que olha aqui, ó, qual desses dois caminhos a corrente vai seguir? Ela pode pegar e passar toda pelo curto, tá? Ou passar pelo resistor. Então, óbvio, ela não vai passar nada de corrente por esse resistor aqui. Ela vai preferir passar toda ela pelo curto. Então, esse resistor aqui também é eliminado. Então, a corrente vai fazer qual caminho? Vai fazer esse caminho aqui, ó. E esse caminho aqui. Não vai passar nada por nenhum desses dois resistores. Vai passar apenas pelo resistor de 6 ohms. Então a corrente, pessoal, ela é tensão de 10 dividido por 6. Então essa aqui, pessoal, é a corrente inicial. Nosso IL de 0 menos. Barbada, né? Só trocar o indutor por um curto-circuito. E a tensão, como o indutor virou um curto, a sua tensão inicial é 0 volt. 0 volt. Beleza? Então são as duas coisas que estão sendo pedidas aqui. Daí agora eu quero saber a corrente inicial, né? Porque é em zero, né? A corrente em zero mais e a tensão em zero mais. Então vai ser quando isso? Quando, para t igual a zero mais, a chave está aberta, tá? E, na verdade, isso aqui é no exato momento onde a chave abriu. É logo, não estou resolvendo o circuito, tá? Não estou resolvendo o circuito, não quero fazer equação diferencial aqui. Eu só estou calculando o momento onde a chave trocou, foi para zero mais. Então ela abriu. Então o que aconteceu? Esse indutor ele estava carregado com 1,667 amperes da etapa anterior, quando era para ter zero menos. Logo que a chave abriu, essa corrente aqui não vai variar abruptamente. Então ela vai continuar seguindo o seu caminho aqui com 1,667 amperes. Tá? Então, qual que vai ser a tensão que vai aparecer em cima do indutor? Tá? A corrente a gente já sabe, ó, que em 0 mais ela é 1,667. Por quê? Porque a corrente do indutor não pode variar abruptamente. Mas e a tensão? Lembrando que nesse momento, quem é que define a tensão, pessoal? Como a gente está olhando num ponto, não passou muito tempo. Então, se a gente for calcular a tensão, pessoal, ela é VL igual a L DIL dt. Só que aqui, pessoal, a gente não quer resolver. A gente não quer resolver a equação diferencial. Eu quero só calcular a condição inicial. Não precisa resolver tudo.
Outra maneira seria resolver tudo e daí substituir o zero nessa equação aqui, ó, na equação do VL. Tá? Mas eu não quero fazer isso, dá para fazer sem resolver. Simplesmente analisando esse circuito aqui. Então, olha aqui, ó, nesse ponto, ó, esse indutor está carregado com essa corrente. Então, essa corrente vai passar pelos resistores e vai produzir uma tensão. E essa tensão vai aparecer de volta no indutor. Tá? Essa que é a jogada. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai aplicar malhas. Aplicar malhas no circuito. Eu vou colocar essa malha aqui, ó, I1 aqui, ela vai produzir essa polaridade. E aqui, pessoal, a corrente desta malha já está calculada. Tá? Vale quanto? É IL0, que é a corrente inicial aqui, ó, IL0, 1.667. Então aqui dentro dessa malha tem passando essa corrente inicial. Daí tem que analisar, pessoal, porque muitas vezes a corrente de um resistor ou do indutor pode não ser a corrente da malha. Tá? Por exemplo, se o indutor estivesse na posição desse resistor aqui, ó, aqui não está passando corrente de malha. Tá? Aqui está passando a diferença das duas. Ok? Então tem que analisar tudo isso. Primeiro, analisando para a malha I1, tá? Essa malha aqui, ó. O que nós temos? Nós vamos sair desse ponto aqui, vai ficar menos 10, né? Mais 6I1. E aqui vai ser mais 3I1 menos IL0. Então daqui o que eu posso fazer? O IL0 já está calculado, é isso aqui, ó. Então vou substituir aqui dentro. Vou fazer a distributiva aqui, ó. 3 vezes I1, tá? Vai aparecer aqui, mais esse 6 vai dar 9. E 3 vezes 1667 vai dar esse número aqui, ó. Passando esse menos 10 e esse número para o outro lado e fazendo a soma, vai dar 15. Aí, passando esse 9 e dividindo, vai dar 1667 aqui no I1 também. Isso foi coincidência, tá, pessoal? Não é que sempre vai acontecer. Então, achamos a corrente dessa malha I1. E agora, nós podemos achar essa tensão aqui, ó, fazendo uma malha aqui dentro, tá? Do IL0. Então, fazendo uma malha no IL0, eu vou sair desse ponto aqui, eu vou chegar no mais, vai ficar 2 IL0, porque aqui está subindo IL0, né, pessoal? E cheguei nesse mais aqui, ó, mais 3 IL0 menos I1, que está do outro lado. Cheguei aqui em cima nesse mais, né? Mais quem? VL0. VL0, porque nós estamos buscando esse número. Que VL0 é a nossa condição inicial em 0 mais. Então, substituindo, nós temos todos os valores aqui. Temos o IL0, que é isso aqui, e temos o I1, que é isso aqui. Então, é só substituir ali, tá? Vai dar VL igual a menos 0,3333. Tá? É uma dízima periódica, né? Então, tem uma tensão negativa em cima do indutor. Então, ele vai descarregar. Tá? Já estou dizendo para vocês que ele vai descarregar. Então, vamos ver para quanto que vai essa corrente. A corrente inicial estava em 1,667. Tá? Quanto é que vai ser a final? Tá? Vamos calcular depois no próximo slide. Tá? Então, assim que a gente calcula essa condição inicial aqui, da tensão inicial. Nesse caso, a gente não precisa para resolver a tensão no indutor. Tá? Mas é interessante lá em circuitos de segunda ordem, isso aqui é bem importante. Tá? Então, essa aqui é a condição inicial que a gente precisa saber. Depois, para os valores para IL infinito e VL infinito, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, para t igual a infinito, a chave está aberta, né? Então, o indutor está carregado com a corrente infinito. Então, já passou um tempo muito grande, tá? A corrente no indutor não varia mais, é aquela mesma história de antes, né? A tensão no indutor ela vai para zero, né? Porque a corrente vai para zero e não varia mais. Não é porque ela vai para zero, é porque ela não varia. Se a corrente do indutor fosse para 5 amperes, por exemplo, a tensão também iria para zero, né? Porque ela não está variando mais. Então, o indutor vira um curto-circuito. Então, substituindo o indutor por um curto-circuito, eu posso calcular a corrente no infinito, que é a corrente nesse curto aqui. A tensão no infinito, pessoal, é zero, né? Porque o indutor vira um curto depois que passa um tempão, tá? Então, como é que eu resolvo isso aqui? Vou aplicar malhas, tá? Vou sair desse ponto aqui, ó, tá? O que nós estamos buscando ainda? Estamos buscando a corrente dessa malha agora, tá? A dessa malha aqui a gente também não sabe. A gente não sabe a corrente das duas. Mas aqui eu quero saber essa aqui, tá? Que é a corrente de L infinito, que é dessa malha, que é a corrente está passando no indutor. Só que para resolver isso aqui, eu tenho que resolver aquela também. Não tenho o que fazer. Então eu vou sair, vou ter que equacionar as duas equações, as duas malhas. Saindo desse ponto aqui, vai dar menos 10, né? Mais 6i1, mais 3i1 menos IL0, igual a zero. E para a malha do IL infinito, vou sair daqui, ó, mais 2IL infinito, mais 3IL infinito menos I1. E aqui a tensão é zero, né? Então, é igual a zero também. Então, nós temos que resolver essas duas equações que nem a gente fazia por malhas lá atrás, tá? Então, isso aqui vocês já sabem fazer. Só resolver resolver o sisteminha. Então, resolvendo as equações, vocês vão ver que a corrente de L infinito é 0,833.
Lembra que eu falei que a corrente inicial era 166, tá? 1667? Então a final é 0833. Então quer dizer que descarregou. Por que descarregou? Porque lá aquela tensão estava negativa, né? Estava menos 3,333. Se a gente fosse fazer um gráfico, pessoal, dá para fazer o gráfico sem ter resolvido as equações. Então a corrente do indutor estava em 1,667 e depois ela vai descarregar para 0, por aqui mais ou menos, 0,833. Então, ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Ela vai ir pro o I infinito dela não é zero, tá? E a tensão, pessoal, a tensão, ela é zero, isso aqui é o IL, e a tensão ela é zero antes. Quando trocou, ela foi para menos 3,333. Então, 3 aqui, ó. 333 e depois ela vai para zero também. Então, olha aqui, dá para fazer o gráfico, pessoal, sem ter resolvido. Só que eu não sei em quanto tempo ele chega em zero aqui, porque vai depender da relação L sobre R, né? Do tal, tá? Que é L sobre R. Então, o L eu sei, que é 4 Henries. Só que o resistor aqui eu não sei. Teria que fazer o resistor equivalente. Então, dá para curto-circuitar essa fonte aqui e achar o resistor equivalente entre os terminais do... Porque ele tem que ficar um circuito assim, né? Tá? E com um resistor aqui. Então, o indutor é esse aqui, o resistor é o resistor equivalente, que fica entre os terminais do indutor. Então, é só curto-circuitar a fonte aqui, é como se fosse fazendo um resistor de Thevenin. Então, curto-circuitando esses caras aqui, vai ficar como? Vai ficar esses dois aqui em paralelo em série com 2. Vai dar 3 vezes 6 dá 18, dividido por 6 mais 3, que dá 9. Então, dá 18 sobre 9 vai dar 2. Então, 2 mais 2 vai dar 4. Tá? Então, o resistor equivalente é 4 ohms e aqui é 4 henses. Tá? Então, constante de tempo é 1 segundo. Tá? Então, vai demorar 5 segundos aqui, 2, 3, 4, 5, para ele chegar, para sair de 1.667 e chegar em 0.8333. Tá? Então, fizemos tudo aqui, pessoal, sem resolver as equações diferenciais. Tá? Então, acho que esse exercício aqui é bem interessante por causa disso. Então, agora eu vou fazer um exemplo 2, que daí tem que resolver o circuito mesmo, pessoal. Eu vou fazer lá na prancheta, no sketchbook, lá, que daí eu faço com a caneta, que fica mais fácil de visualizar do que ficar olhando no slide. Tá? Assim, vai ficar mais natural para vocês. Então, eu vou resolver o exercício 2, tá? Que é esse exercício aqui, ó, que eu tenho aqui ó, uma indutância de 5, e daí eu vou trocar desse resistor aqui, ó, dessa fonte de 24 volts com 3 ohms, ele está aqui, em T igual a zero, ela troca para essa posição aqui, tá? Então, ela troca de posição em T igual a zero, tá? Aí tem que calcular tudo, IL, VL e as condições iniciais e finais, ok? Então, vamos lá resolver lá no sketchbook.